Porque ler também é se informar. Está no ar o Fonte Literária. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Fonte Literária, seu novo programa semanal de notícias, debates sobre livros e os temas que eles abordam. Eu me chamo Willine e estou aqui para guiar você no mundo literário. Como já disse Paulo Freire, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Hoje, vamos mergulhar em um tema essencial, a infância como espelho da vida adulta. Para essa conversa, escolhi o livro Dias de se Fazer Silêncio, da autora Camila Macari. Esta é uma obra sensível que nos convida a refletir sobre as marcas deixadas pelas experiências da infância e os reflexos da vida psicológica ao longo do tempo. E para enriquecer nossa conversa, temos a honra de receber a Beatriz Silva. Ela que é psicóloga e pós-graduanda em neuropsicopedagogia e psicopedagogia clínica institucional. Seja muito bem-vinda, Beatriz. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de primeiramente estar agradecendo ao Will pelo convite. Eu estou muito feliz por poder compartilhar esse tema tão importante e, inicialmente, eu gostaria de deixar uma reflexão inicial, que é uma frase que eu estava vendo ontem no Instagram e eu achei muito interessante. Eu falei, meu Deus, linkar muito com o que a gente vai tratar. Ela fala assim: é na infância que desenvolvemos a lente pela qual enxergamos os outros e a nós mesmos. Eita, que forte. É o que é verdade. E assim, muitas vezes a gente desenvolve nossa personalidade na infância, não é verdade? Isso. Aí é muito importante a gente tratar justamente esse tema. Mas antes da gente dar início ao bate-papo, eu vou contextualizar um pouquinho sobre o livro. Dias de se Fazer Silêncio traz à tona a complexidade da mente infantil e os silêncios que muitas vezes escondem dores profundas. A autora nos mostra como experiências aparentemente pequenas podem deixar cicatrizes que se estendem até a vida adulta. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como a infância molda quem nos tornamos e por que precisamos dar atenção ao que as crianças sentem e vivem. Então, Beatriz, eu gostaria de começar perguntando: quando falamos que a infância é o espelho da vida adulta, o que isso significa na prática clínica? É todo um reflexo que a gente tem para refletir aí de toda a perspectiva e de muitas teorias que a gente vê durante o percalço da faculdade. Bom, significa que grande parte das nossas formas de sentir, reagir e da gente se relacionar tem raízes das nossas experiências infantis, né? É bom a gente ter um olhar clínico, porque aí a gente acaba percebendo que os padrões emocionais e crenças que a gente desenvolve sobre nós mesmos e sobre o mundo, e até sintomas linkados com ansiedade ou dificuldade de vínculo, muitas vezes se conectam com vivências da infância, né? Sejam elas do cuidado ou de ausência dele. Entendi. E muitas vezes quando a gente fica se comparando, né? Muitas vezes é o adulto que fica comparando a gente na infância, por exemplo, não é isso? Acaba também sendo um ciclo, né? A gente acaba gerando um ciclo geracional que a gente vai acabar, infelizmente, perpassando de geração para geração. No livro, a gente tem uma criança que carrega silêncios e traumas. Por quê? Assim, ela tá passando por um momento, essa criança, eu acho que ela tem 8 para 9 anos, e ela tem um irmãozinho, que ele tá justamente em estágio terminal. E então, toda a família dela, toda a casa dela está voltando para aquela criança, o olhar tá voltado para aquela criança. E assim, ela se vê no momento em que ela não pode falar, ela não pode brincar, que vai sujar a casa, que vai infectar o irmão. Então, é um problema que a mãe só dá atenção àquele irmão dela e ela tá ficando de lado. Ela tá ficando com a obrigação de ser mãe da própria mãe. Então, assim, como esses silêncios podem se manifestar anos depois?
Que pergunta forte, né? Esse não dito, ele pode virar no adulto um peso que vai acabar interferindo nos relacionamentos e até na forma de lidar com perdas, né? O luto a gente também não associa só a perdas no sentido da morte, né? É um fim de um relacionamento, um fim de uma amizade, etc. O silêncio, ele pode transformar as dificuldades de se expressar, né? Ou seja, o silêncio acaba trazendo essa dificuldade no sentido de eu me expressar emocionalmente, pode afetar minha autoestima, pode gerar comportamentos de isolamento e até mesmo sintomas físicos, né? E muitas vezes a pessoa nem associa esses sinais ao que viveu, mas o corpo e a mente registram. Então é justamente esse não dito acaba sendo colocado para fora de uma outra maneira, não necessariamente por palavras. Entendi. E já puxando dessa linha que você está falando, você acredita que obras como Dias de se Fazer Silêncio podem ajudar pais e educadores a perceber sinais de sofrimento emocional das crianças? Eu costumo dizer que a literatura, ela cria pontes entre emoções e compreensão, e ao ler uma história sensível, os adultos eles conseguem se aproximar da realidade emocional das crianças, reconhecer expressões sutis de dor e até repensar mesmo como é que ele está agindo com a própria escuta, né? Tanto para si, tanto para as crianças que rodeiam aquela rotina. E é uma forma de empatia prática mesmo, né? Porque a narrativa convida a gente ver o mundo pelo olhar da criança. E muitas vezes, quando a gente tá justamente na infância, tem aquele coleguinha que tá sempre apoiando a gente, que fica com a gente, escutando nossos problemas, a gente também escutando os problemas dele. E é muito importante essa amizade também na infância, não é isso? Com certeza, né? Fortalecer os vínculos afetivos. Muitas vezes o adulto só percebe os reflexos de uma infância difícil na fase adulta. Como é possível identificar precocemente e cuidar dessas feridas ainda na infância? Olha, eu diria que na verdade é uma coisa bem básica que a gente percebe na clínica que, infelizmente, muitos adultos acabam caindo em falta, né? O primeiro passo, com certeza, é olhar para além do comportamento. Nem toda criança que está triste, ela vai chorar. Ela pode apresentar irritabilidade, pode ficar hiperativa, e é preciso que a gente crie um espaço de escuta, né? A gente precisa acolher, perguntar e ouvir, né? Fazer esse acolhimento das emoções totalmente sem julgamentos. A prevenção está na conexão, né? Um adulto presente, um adulto de confiança, que possa validar os sentimentos, já é um fator de proteção enorme. E também de o adulto tá ali olhando, por exemplo, o adulto, no caso, olhando seu filho, ou o responsável olhando seu filho, de, por exemplo, até desenhos, né? Porque a criança também se expressa muito por desenho. E eu fico até olhando, porque eu trabalhei em uma instituição em que tinha crianças, e tinha uma criança que eu acabei pegando um caderno de desenho e tal, folheei, e tipo, tinha desenho de faca, tinha carinha de choro, e assim, são momentos em que eu fiquei muito preocupada de que eu preciso levar isso para alguém responsável para poder informar o pai do que está acontecendo. E é muito importante que os próprios pais estejam olhando isso também, não é isso? Com toda certeza, né? Esse ponto do desenho que você citou realmente é um ponto de alerta. A gente observa que a gente consegue também fazer avaliação sobre quesitos de ansiedade e depressão através do traço, né? Do traço que a criança vai fazer naquele momento do desenho, da escrita, se for um traço mais firme, um traço mais grosso, que reflita através até o outro lado da folha. E as cores também, os formatos e a retirada de personagens, né, da persona, da mãe, do pai ou de algum coleguinha, também são sinais de alertas. Que sinais os responsáveis podem observar para entender que a criança pode estar precisando de ajuda psicológica, além desses desenhos e essa escrita? Olha, eu acho que também essa pergunta se estende para além do contexto familiar, né? Eu acho que também a gente consegue escalar para igrejas, escolas e todo o contexto social, de fato, que a criança está inserida. Mas é sempre aquela questão do comportamento, né? A gente consegue observar mudanças bruscas, comportamentais, que são alteração no sono,
né? Uma criança que apresenta uma insônia ou que ela quer dormir demais, então são extremos opostos. Uma alimentação, como é que essa criança está se alimentando? Como é que essa criança está na escola? Ou seja, como é que está o desempenho escolar dessa criança? Essa criança está se isolando? Ela continua tendo aquela amizade com os amiguinhos, na igreja, na escola, com os primos? Ela tem explosão de raiva, sem nenhum motivo aparente? Se ela tem, sinal de alerta também. Outro ponto também é a intensidade e a persistência, né? Se a criança apresenta tristeza ou medo de uma forma muito prolongada, também é mais um sinal que merece atenção, né? Na verdade, tudo é sinal de alerta para que a gente possa ficar atento. Por exemplo, as notas quando começam a cair repentinamente. Por exemplo, nesse livro a gente está lidando também com o luto e as notas da criança começam a cair. Ela tem muita irritabilidade, ela está muito sensível, ela está muito calada, então ela não consegue colocar para fora o que ela está sentindo. E esse reprimir o sentimento piora muitas coisas também no futuro? Com certeza, porque justamente a gente volta para aquele não dito, né? O não dito que vai refletir de uma forma inconsciente ou até mesmo consciente nas atitudes. Como a família pode se tornar um espaço de cura e de não repetição dos padrões de dor que acaba acontecendo, por exemplo, a avó sentiu, a mãe sentiu e a mãe não quer que essa criança tenha esse padrão? Eu acho que é uma pergunta que pega todo mundo. Eu aposto que tem gente aí que se identificou e sentiu uma pontadinha no peito. Não, mas assim, eu acredito, até falando de uma perspectiva pessoal minha, que é tudo ciclo, né? Ciclos geracionais que são passados e que cada geração vai ter o poder de fazer diferente. Então, eu diria que, primeiramente, o adulto precisa se acolher. Então, eu me acolhendo, eu estando com minha saúde mental em dia, eu também consigo ser um adulto presente e um adulto empático para com as crianças que convivem comigo. E é muito importante a gente também, na fase adulta, a gente tratar esses problemas. De terapia é muito importante, porque a gente está cuidando de si mesmo, a gente está aprendendo também a se amar durante a terapia. E com isso, a gente consegue amar o próximo, porque a gente não consegue dar amor se a gente não tem amor por si próprio, não é mesmo? É verdade. Eu tava mexendo no Instagram antes da gente começar e eu vi uma frase que chamou minha atenção, né? Basicamente dizia assim: se você se trata mal, então você está permitindo que as pessoas também lhe tratem mal. E isso é muito verdade, né? O reflexo de como as pessoas me tratam é o reflexo de como eu me trato. Então, assim, é justamente isso, né? A gente precisa se acolher, a gente também precisa, quando a gente se acolhe enquanto adulto, a gente também está acolhendo a nossa criança. Muitas vezes a gente fala do peso da infância como negativo, mas as memórias boas, como elas ajudam a fortalecer o adulto? Eu amei essa pergunta. As boas memórias, elas funcionam como um amortecedor emocional. Quando a vida adulta nos traz desafios, as lembranças podem servir como uma base de segurança, né? Então, lembrar, nossa, eu fui amado, eu tive bons momentos, eu posso passar por isso. Elas são um recurso interno poderosíssimo, né? E aí é um pontinho de luz em meio às dificuldades que a vida adulta acaba, infelizmente ou felizmente, nos engolindo, né? Tem Erikson, por exemplo, que é um psicólogo incrível, eu gosto muito da teoria dele, que ele aborda basicamente sobre os estágios de desenvolvimento humano. E aí ele traz um desafio psicossocial, ou seja, a infância, inicialmente, ela está ligada à formação de uma confiança básica. Ou seja, quando a criança está vivenciando momentos de cuidado, momentos de afeto e momentos de segurança, essas experiências são registradas como memórias positivas e elas também vão estar servindo como base para que a gente possa desenvolver confiança em si e também nos outros. E aí eu também gosto de fazer uma comparação na abordagem de Winnicott, que ele tem um conceito muito interessante, que é holding, que é basicamente, falando bem superficialmente, é sobre a sustentação emocional dada pelo ambiente, né? E aí a gente experiencia o acolhimento e a brincadeira. Ou seja, como é que
as experiências da nossa infância de acolhimento e as brincadeiras estruturam o self verdadeiro, né? O self verdadeiro seria quando a criança ela é acolhida em sua espontaneidade. Ou seja, quando a criança é permitida ser criança. Então, quando ela pode brincar, quando ela pode expressar os seus sentimentos, e aí ela acaba experimentando realmente ser quem ela é, sem ter o medo de rejeição. Então, eu acredito que as boas memórias da infância funcionam realmente como reservas emocionais para que a gente possa recordar o quão amado e quão protegido e valorizado nós somos, né? E que são nesses momentos que essas memórias boas, elas também ajudam na nossa resiliência, na construção da resiliência. E também eu tinha visto até uma publicação que falava que nossa mente, ela tende a esconder aqueles sentimentos ruins. Muitas vezes a gente passa por um trauma e a gente não lembra, porque tá bem escondidinho no nosso subconsciente. E assim, é muito importante essas memórias boas, porque ela meio que também ajuda a esconder, teoricamente, o sofrimento. E com isso também a gente lembra do filme de Divertidamente, né? Não porque tem aqueles sugadores das memórias, muitas vezes leva as memórias ruins e escondem lá no momento, assim, do escuro. Sim. Pra não poder a criança ficar se martirizando com isso, não é isso? Perfeito, esse filme é maravilhoso, né? Até deixamos como indicação também aí para vocês assistirem e também, se puderem assistir com as suas crianças, é um ensinamento, né? A Pixar de vez em quando aparece com as animações e com filmes que é aquilo. A criança ri e o adulto chora. Exatamente. Tanto ele quanto aquele filme Red. Red também é muito, muito bacana, principalmente para quem tem filhos que estão entrando aí na pré-adolescência, se encaminhando para a adolescência, deixa uma reflexão bem bacana. E assim, qual conselho você deixaria para os nossos ouvintes que desejam cuidar melhor da saúde emocional dos seus filhos ou dos seus alunos? Olha, escutar. Né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca, justamente isso. Escutar mais do que falar. Então, perguntar, né? Como é que ele está se sentindo e estar preparado para ouvir respostas que sejam desagradáveis, né? E a gente tem que estar ali como cérebro maduro, criando um espaço onde a criança ela possa errar sem medo e sem sentir vergonha, né? Quando a emoção é acolhida na infância, a vida adulta vai agradecer muito. E eu acho até importante a gente lembrar que a gente, quando está validando o sentimento da criança, não significa que a gente concorda, mas significa que a gente reconhece a experiência emocional dessa criança e isso vai ajudar a construção da autoestima dela e a segurança emocional. Então, mais uma vez, aquela perspectiva de que quando a emoção é acolhida da infância, a vida adulta agradece. Eu também gostaria de pontuar sobre manter rotinas saudáveis, né? Um sono adequado, uma alimentação equilibrada e momentos de lazer para poder reduzir esse estresse. Porque a gente observa que as crianças precisam de previsibilidade para que elas possam se sentir seguras. E até a gente falando sobre um processo adequado do sono, é importante que a gente observe também a utilização das telas, né, e das redes sociais. Recentemente saiu uma notícia que uma criança foi diagnosticada com burnout digital. Meu Deus, isso é um dado muito importante para que a gente possa trazer um outro olhar. Foi, e assim, me deixou muito reflexiva, né, porque o burnout em si, a gente associa questões de trabalho e etc. a um esgotamento emocional, e a gente vê que crianças já estão tendo esse tipo de diagnóstico, principalmente a estar atrelado ao uso de telas, é extremamente preocupante. Então, o excesso de telas aumenta a ansiedade e pode sim afetar a autoestima, principalmente porque nas redes sociais a gente vê tudo perfeito, a vida perfeita. Para muito, né? Isso, então assim, você como adulto, você precisa estabelecer regras que sejam claras e que você também explique os motivos, né? Explicar os motivos do porquê tá fazendo esse limite do uso de telas. Eu acho também, né, muito, muito bacana a gente ter uma perspectiva humanizada sobre pedir ajuda. Né, a gente saber que pedir ajuda é uma questão de força e não de fraqueza. Exato. Né? Falar sobre a psicologia de forma positiva, né? Se você achar necessário que seu filho, que seu sobrinho,
que seu primo tem um acompanhamento psicológico, fale de forma positiva, não só para a criança, mas também para os responsáveis. E, se necessário, leve a sua criança para um atendimento, sem transmitir a ideia que ela está errada ou que ela está com algum tipo de problema. Exatamente, é muito importante. E falando sobre isso, eu até peguei aqui uma frase em que a protagonista do livro que a gente está falando, ela fala: ela estava aprendendo que as escolhas geralmente não eram dela. E, mais do que isso, que ela não tinha nenhuma capacidade de controlar as coisas que aconteciam ao seu redor. Não importava quanto a pele em volta das suas unhas arrancasse, e que até era um alívio perceber isso. Mas acontece que a percepção não vinha de mãos dadas com a aceitação. E ela definitivamente não aceitava. Aí ela pergunta, né? Por que será que a gente não pode controlar todas as coisas e muito menos todas as pessoas? Então, assim, a gente tem aqui a situação de que a criança, ela tá perguntando por que ela não consegue controlar tudo, ou seja, ela já tem aquela carga em cima dela, ela já tem todo aquele impacto de que eu preciso controlar tudo, e quando sai do controle, ela se desespera. E isso também já é traços da ansiedade, né? Isso, Beatriz? É, sim, e aí a gente percebe que vira um sinal de alerta quando afeta todo o cotidiano, né? Toda aquela rotina, quando a gente já observa que essa ansiedade vira algo um pouquinho mais crônico, algo um pouquinho mais recorrente, e aí a gente observa comportamentos irregulares, até mesmo pensamentos que alterem o comportamento, e muitas vezes a gente acaba, não, besteira, que é criança, vai passar, e a gente acaba invalidando, infelizmente, o que aquela criança está passando. Mas, se quiser falar mais alguma coisa, Beatriz, pode falar, antes que a gente se encaminhe para as indicações de leitura, que é o nosso quadro. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Eu acho que é muito importante que a gente tenha um olhar mais amoroso para a infância, e eu estou realmente muito agradecida pela lembrança, e eu queria dizer também que eu estou muito feliz por estar participando e estou muito orgulhosa de estar acompanhando a sua trajetória. Estou ansiosa já para os próximos episódios que vão vir, e para os próximos convidados, vou ficar ligadinha nas suas redes sociais para saber de tudo, e deixo aos ouvintes essa mensagem, né? Se acolham a sua criança interna. O seu eu agradece. Agora a gente vai para o nosso quadro fixo, que é a indicação de leitura. Doutora Beatriz, qual é o livro que você recomendaria para quem deseja compreender melhor o universo infantil e as suas emoções? Olha, eu vou deixar como indicação o livro O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo. Me perdoem pela pronúncia, porque eu não sei falar inglês, mas o escritor é Charlie Mackesy. Acredito que eu falei certo, assim espero. Eu acho que é isso mesmo. Basicamente é uma obra bem poética e tem umas ilustrações lindas, e o livro fala sobre amizade, fala sobre vulnerabilidade, coragem e amor, né? Tudo com uma delicadeza que toca tanto as crianças quanto os adultos. É sempre aquela perspectiva, né? A criança vai rir em alguns momentos enquanto o adulto vai estar chorando. Exato, eu chorei com esse livro. Parece uma fábula simples, mas na verdade é um convite profundo para que a gente reflita sobre a saúde emocional e as relações humanas, né? Porque a gente observa que todos os personagens ali, eles carregam solidão. Mas aí, quando eles se encontram, eles encontram alívio quando eles se conectam. Então, é uma perspectiva muito reflexiva sobre a cura emocional. Que a cura emocional não está no isolamento, mas no encontro. Então, para a psicologia, isso é um lembrete, né? Que nós somos seres relacionais, e vínculos saudáveis são fatores de proteção contra o sofrimento psíquico. Então, assim, é um livro que convida que a gente desacelere, que a gente olhe para dentro, para a gente falar sobre coragem, amor, aceitação. E, enfim, né? É quase uma sessão de terapia. Então, quando vocês tiverem um tempinho, eu deixo como indicação essa leitura, vale muito a pena. E ele é bem curtinho, é muito tranquilo. E falando dele, eu até lembrei uma citação que eu lembro, que foi: qual foi a tua melhor descoberta? Perguntou a topeira. E o menino responde: ser quem sou é o suficiente.
Esse livro tem dessas. Cara, esse maravilhoso. Livro, sinceramente, eu li, eu fiquei, caramba, eu chegava em frases e meu olho cheio de lágrimas, eu falei, meu Deus, eu tem uma parte que me pegou muito, que ele fala assim, qual foi a coisa mais corajosa que você disse? Você já disse na sua vida. Aí ele fala assim, socorro. Tá, é muito importante a forma que esse livro traz de que, coisas simples são extremamente essenciais para nossa vida. E a gente não dá valor a isso, um simples pedido de ajuda. Tem galera que não sabe pedir ajuda pra ela, pedir ajuda tá matando a pessoa. E é justamente a infância dela, provavelmente aconteceu alguma coisa em que ela precisava se virar sozinha. E eu também vou deixar minha indicação, tá certo? Eu vou trazer minha indicação, que é o livro Jardim Secreto, que conta um pouquinho a história de uma menina que, infelizmente, os pais dela acabaram falecendo e ela foi morar com um tio, que o tio se não me engano, é Dixon, mas a menina se chama Mary. E ela foi justamente morar com esse tio numa mansão que, é totalmente no meio do nada e ela não tem ninguém pra conversar, ela só vai conversar ali com a criada. Depois ela vai descobrir que esse tio tem um filho que ele esconde. E ela começa a conversar com ele e ele tem uma deficiência e ela começa a desvendar o terreno justamente desse casarão. Aí, nessas buscas dela, ela acaba descobrindo que tem um jardim lá dentro que tá simplesmente fechado, tá murado, e que o próprio proprietário, que é o tio dela, ele não quer que ninguém descubra aquele jardim. Então ela começa a cutucar, ela acha a chave, ela entra e ela começa a mexer dentro daquele jardim. E ali ela descobre que aquele jardim era justamente da falecida esposa, a mãe do menino. E quando ela consegue tirar o menino de dentro de casa, ela leva pro jardim e, cara, acontece coisas mágicas. É muito lindo de se imaginar esse livro. Então ali, nesse livro, a gente tem um momento em que essas crianças encontram uma cura emocional e também física, transformando elas de crianças solitárias e amargas como indivíduos mais saudáveis, amigáveis e com esperanças na vida. Então, é um livro muito lindo. É muito lindo esse livro. Que lindo, meu Deus, me fez refletir, né, sobre esse ponto de que somos seres relacionais e realmente a cura, o processo de se autoconhecer também inclui a gente conhecer o outro. Isso, é muito importante. Mas, infelizmente, a gente chegou ao fim do nosso primeiro episódio, nosso episódio piloto, não é isso? E hoje a gente conversou sobre a importância da infância como base na vida adulta. Refletimos sobre os silêncios e traumas infantis a partir do livro Dias de se Fazer Silêncio e tivemos a participação valiosa e belíssima da nossa psicóloga infantil, Beatriz Silva. Então, meu amor, muito obrigada pela sua presença e contribuições riquíssimas. E a você, ouvinte, muito obrigada por estar conosco nessa estreia. E Beatriz, você quer deixar algum contato, a agenda? Você está disponível para atendimento? Como é que está funcionando aí contigo? Eu estou me programando para começar a fazer atendimento online, então em breve eu vou estar postando a minha agenda no Instagram. Eu vou deixar aqui o meu perfil, é pc_Beatriz Silva. Me acompanhe por lá, porque em breve novidades. E mais uma vez, obrigada, Will, pelo convite. Eu estou muito ansiosa pelos próximos episódios. Ai, obrigada. E gente, ouvintes, né? Não se esqueçam de acompanhar nas redes sociais, compartilhar o episódio e, claro, ler Dias de se Fazer Silêncio. Então, acompanha lá na rede social, @Willine. Eu sei que é difícil, mas é WIULAYNE, que eu vou estar postando lá dicas de leitura, fofoca literária que a gente ama e também os novos episódios. E já, spoilerzinho, né? Próximo episódio a gente vai conversar sobre o poder da imaginação na infância, também falando sobre o Pequeno Príncipe. Então, vai ser uma próxima reunião, vai ser também muito especial, vai ter uma pessoa que é muito especial também. Então, até a próxima segunda-feira e um beijo. Obrigada, Beatriz. Tchau, tchau. Tchau, gente. E esse foi o Fonte Literária, porque ler é se informar e se informar é se transformar. Até breve!